Muito bem, recomeçando Literacura, da série Filosofia, Sabedoria Socrática. Nos dois primeiros vídeos, nós vimos um pouco da visão histórica, consciência histórica, acerca da sabedoria e o desenvolvimento da consciência do homem. No segundo, nós nos fixamos mais na tradição socrática, platônica e aristotélica. Vimos como essa tradição foi passando por essas três principais gerações. E agora vamos dar continuidade aqui à nossa reflexão. Enfim, vimos que a busca da filosofia está dentro do projeto socrático, e a sabedoria seria, na verdade, uma linguagem da natureza. A sabedoria ela está expressa na natureza, enfim, ela é a própria linguagem da natureza, e os filósofos se deram conta disso e desenvolveram todo um sistema filosófico e psicológico para ter acesso a essa linguagem de uma forma depurada e realista. Portanto, o amor à sabedoria já é um reconhecimento de que a sabedoria se manifesta e se expressa na ordem do cosmos. O cosmos, na verdade, ele é um reflexo, um espelho vivo dessa sabedoria, que é a sabedoria divina. Deus manifesta o seu ser no vestíbulo da criação, o artesão se revela por meio da sua obra, e esse se revelar tem um destinatário. O destino dessa sabedoria é manifestar-se através da sua beleza, através da sua bondade e através da realidade, que é os vestígios da sua verdade, para as inteligências, para os seres inteligentes. No caso aqui, o homem. Portanto, a sabedoria ela visa comunicar-se ao homem. Os filósofos, desde Sócrates, se prepararam para esse projeto filosófico, entendendo que a felicidade estava no acessar a sabedoria, encontrando a sabedoria na própria natureza. Eles despertavam internamente para ela e preparavam-se psicologicamente para a sua aquisição, entendendo que o fato do homem ser sapiens significa que ele vai realizar plenamente a sua natureza no âmbito da aquisição da sabedoria. A parte superior do homem, a parte central do homem, se fundamenta na experiência da intelecção, do inteligir, e por meio da sua inteligência, ele acessa os dados da realidade. Quanto mais puro e transparente se torna a sua inteligência, e ela vai se tornando pura e transparente à medida em que ela se purga das suas paixões irracionais, ou seja, dos seus afetos desordenadores, por meio dessa purgação e por meio dessa ascese, que é um esforço em direção à ordem da sabedoria e desapego das desordens do eu, nesse projeto psicológico, o ser humano acessa a filosofia, ele se torna amigo da sabedoria. Então, esse é o projeto que começa lá em Sócrates, uma preparação da alma, da psique humana, em direção à contemplação, à teoria, em que o homem se esforça para chegar à divindade através da sua linguagem, que é o livro vivo da natureza, que é o livro da criação, através do múltiplo ordenado nesse cosmos dotado de simetria, de beleza, de harmonia, que é a própria linguagem divina. O homem vai acessando através desse múltiplo o uno, o único,
buscando realizar-se na contemplação do Uno, que se esconde de uma certa forma para seduzir o intelecto humano através do múltiplo. Portanto, o homem reconhece, ele tem notícia da sabedoria, e ao ser notificado pela sua sensibilidade intelectual de que há um sentido para a vida humana, há uma ordem que o seduz e o convida, ele se prepara para esse convite, para o banquete, para as alegrias dessa partilha que é a felicidade na sabedoria. Então, esse é o projeto filosófico desde Sócrates, passando por Platão e ganhando uma autenticidade, uma originalidade nova, ali principalmente no Estagirita, Aristóteles, que estabelece como princípio da felicidade humana a capacidade do homem inteligir, portanto, a teoria, a contemplação da verdade no seio da realidade. Acontece que poucos séculos depois da tradição platônica e aristotélica, surge o grande acontecimento histórico que esses próprios filósofos não eram capazes sequer, vamos dizer, de conceber, que é o espantoso acontecimento cristão. Se antes havia uma fé na razão, para que a razão acessasse a verdade, com o acontecimento cristão, na verdade se busca as razões da fé, porque agora já não se trata mais de uma via apenas intelectiva, em que o homem, pelo seu esforço e labor filosófico, ascende purgando-se, purificando-se dos seus vícios em direção às virtudes, a fim de que o seu intelecto se torne cada vez mais transparente e, com isso, acesse e assimile a verdade que se oculta na realidade. Então, com o acontecimento cristão, surge um fato novo, absolutamente espantoso, que vai reunir essas intuições e essas formulações da antiga ciência dos sábios com todo o movimento profético do povo semita, que é a encarnação do Logos. Então, com o acontecimento cristão, que começa a se difundir ali por um grupo de homens e mulheres simples e que não tinham nenhum preparo para a divulgação daquele acontecimento, preparo intelectual, não eram iniciados, eram homens simples. Esses homens, com a verdade que eles testemunham, eles mudam em muito pouco tempo a trajetória da história humana e começam a divulgar essa grande novidade de que o Logos, o Verbo, a própria sabedoria, ela agora vem ao homem e se encarna na experiência histórica. Se o homem desejava a sabedoria e a buscava com seus esforços filosóficos, agora é a sabedoria que vem ao homem e responde todo o drama da existência humana e todas as necessidades mais profundas da alma e da psique humana. O Logos, ao se encarnar em Cristo, ele, na verdade, vai recapitular toda a trajetória histórica do homem e vai estabelecer um próprio sentido para a história. Então, a encarnação, a assunção do homem pela sabedoria, ela assume o homem num personagem histórico, documentado, enfim, isso está documentado nos anais da história pelos principais historiadores, entre eles Flávio José, Tácito, historiadores, um judeu, outro romano, historiadores importantes, enfim, que vão falar nas suas atas sobre a manifestação desse personagem e o julgamento que ele sofre no povo
judaico durante o governo, o Império Romano. Então, ocorre a encarnação ela aponta para um outro acontecimento bastante misterioso, que é o da paixão. A paixão, portanto, é a sabedoria assumindo para si toda alienação, todo sofrimento, toda a dificuldade do homem em face à sua existência, todas as mazelas, todas as rupturas que o homem fez em relação à verdade e a sua alienação em relação à divindade. Através da sua paixão, a sabedoria redime o homem, e através da sua ressurreição, ela reestabelece um novo horizonte para o ser humano, agora um ser humano que tem como possibilidade de realização existencial não apenas o seu despertar intelectual, mas a sua própria pneumatização, ou seja, o homem agora ele é, pela própria sabedoria, preparado para poder participar da vida divina, não apenas pelo seu esforço, porque pelo seu esforço apenas isso é uma via única, ele não é capaz de realizar a sua consumação existencial final, a sua felicidade final. Então a sabedoria vem e comunica, e pela sua ressurreição ela destrói o elemento alienante principal da existência humana, que é a própria morte. Portanto, abre-se um horizonte de imortalidade e de eternidade, um caminho para isso, que foi recapitulado, consumado, e é mérito da sabedoria encarnada do Logos, que recapitula todo o drama da existência humana, individual e coletiva, na sua própria encarnação, paixão, morte e ressurreição. E ali nós encontramos toda a simbologia da existência humana e a sua possibilidade, o seu horizonte de possibilidades finais. Na geração que procede, que vem logo em seguida da geração dos apóstolos, que divulgaram esse testemunho, que conviveram com a sabedoria na intimidade, com Logos na intimidade, surge a primeira geração pós-apostólica, e um personagem que hoje eu quero destacar é Justino, filósofo e mártir. Justino, que nasce na cidade de Nablus, na antiga Siquém, região de Samaria, uma região norte da Palestina. Justino, ele desde muito cedo se torna um amante, ou ele tem como vocação sua a busca da sabedoria, e ele, como um indivíduo inquieto, um amante da verdade, ele vai em busca da verdade. Ele está entre aqueles personagens que desde cedo despertaram para o sentido da existência de uma forma mais profunda, entendendo que a realização do homem não estaria apenas nos aspectos contingenciais da sua vida, ou seja, naqueles aspectos que são passageiros, que passam no tempo através de sua experiência, e que são bens efêmeros, porque ele terá que se despedir deles cedo ou tarde, ele terá que se apartar desses bens. Justino já entendia ou inteligia que a felicidade do homem ela não pode ser contingencial, ou seja, através da honra, da fama, da fortuna, de bens externos ao homem, mas a felicidade verdadeira, por ser felicidade verdadeira, ela só poderia ser realizada a nível substancial, na própria interioridade, na substância do homem, entendendo junto dos filósofos que ele procura desde cedo que
a realização da criatura humana, ela é uma realização fundamentalmente intrínseca e no âmbito mais profundo da sua identidade, e não nas contingências passageiras da sua experiência. Portanto, aquilo que é meio não pode se tornar fim. Meio de vida não é finalidade existencial. A finalidade existencial, na verdade, se consuma na própria fruição do Logos, na contemplação da verdade. E Justino, nascido na Palestina no primeiro quarto do segundo século, ele vai em busca dessa verdade, inicialmente, pela tradição filosófica, e ele passa por algumas escolas ou por algumas iniciações filosóficas ao longo da vida dele, primeiramente entre os estoicos, os filósofos estoicos, que já tinham uma tradição forte no seu tempo, e havia, na sua época, quando Justino vivia, um imperador romano, filósofo estoico, Marco Aurélio. Ele vai buscar no estoicismo a liberdade do homem em relação às suas paixões e passionalidades que impedem ele de acessar a verdade do ser e das coisas. E, portanto, ele se inicia primeiro entre os estoicos, depois ele passa pela escola pitagórica e depois ele vai chegar ao platonismo, onde finalmente ele intui ou ele crê que ali será a hospedagem ou o repouso final dele. Portanto, apenas no platonismo que Justino encontra um motivo, uma motivação, um sentido filosófico mais bem acabado, entendendo que a contemplação da sabedoria é a felicidade do homem e o acesso a um mundo essencial da existência, que é o mundo das ideias, o mundo permanente, não passageiro pelos sentidos, que apreende a sua experiência apenas de forma fugaz e temporal. Então, a sua base estável e eterna está na contemplação das verdades eternas, que são manifestações ou são, na verdade, expressões eternas do Logos, desse intelecto divino que nele mesmo estabelece os fundamentos da realidade. Justino, então, se retira para uma praia e ali ele vai buscar a sua sese filosófica em direção às ideias do Logos, buscando cada vez mais se purificar para alcançar essa sabedoria por meio da sua ascensão ou da sua escalada, degrau a degrau, em direção às virtudes, preparando-se para a experiência da contemplação. E ali ele vai encontrar um ancião. Esse ancião, não sabemos o nome dele, mas é um ancião cristão que pergunta, interroga Justino o que ele estava buscando ali naquela praia, isoladamente, numa vida solitária, e Justino entra em uma sequência de diálogos com esse eremita, ou esse ancião cristão, dizendo que a busca dele era pela felicidade e pela sabedoria. E esse ancião pergunta, mas como que isso pode ser alcançado? Como que o homem acessa a realidade final, né, ou a realidade divina pelo seu próprio esforço? É o homem capaz de chegar a essa plena felicidade por si mesmo? Justino ainda acredita nisso, porque ele seguia dentro de uma tradição que era parcialmente vinculada a essa busca, que é a tradição platônica, e esse ancião explica para ele que isso não seria possível sem
pelo vaso da razão humana, mas apenas pela manifestação viva do Logos, pela recepção da fé. A fé que seria essa abertura para que a semente do Logos pudesse florescer, uma vez que é mérito do Logos divinizar a vida humana, que é incapaz de ser divinizada pelo seu próprio esforço, mas precisa apenas se abrir para que essa semente do Logos possa ser frutificada no seu interior. E aqui eu vou ler, né, uma breve exposição de Justino acerca disso, né, do seu percurso, bem resumidamente, em que, nas suas próprias palavras, nós podemos aqui compreender um pouco das suas desilusões em direção ao seu caminho da verdade. Então, diz Justino: também eu nutri, a princípio, o desejo de tratar com alguns dos filósofos. Dirigi-me, pois, a um estoico e passei com ele bastante tempo. Entretanto, como nada adiantasse no conhecimento de Deus, ele mesmo era incrédulo e julgava desnecessário tal saber, ou seja, esse primeiro mestre de Justino, não achava que o homem poderia alcançar a sua felicidade ou a sua finalidade apenas pelas virtudes, mas sem chegar ao conhecimento de Deus. Então, Justino diz: abandonei-o e associei-me a um dos que passam pelo nome de peripatéticos. Ele vai para uma outra escola filosófica. Este homem se tinha em conta de muito perspicaz. Frequentei-o por alguns dias. Pediu-me, então, que lhe pagasse um salário, para que as nossas relações não resultassem inúteis. Por isso abandonei, deixando mesmo de tê-lo em conta de filósofo. Ou seja, Justino percebeu que se tratava de um pensador, de um intelectual, mas com uma alma mercenária, que buscava ganhos para divulgar o conhecimento, e ele, persuadido que esse não era o caminho da virtude, logo o abandona. Mas como a minha alma persistisse no ardente desejo de conhecer a natureza e excelência da sabedoria, fui ter com um renomado pitagórico, que muito se gloriava do seu saber. Ao tratar com ele da minha admissão como ouvinte e discípulo, perguntou-me: como assim? Já estudaste, porventura, música, astronomia e geometria? Ou julgas poder contemplar alguma daquelas realidades que conduzem à felicidade, sem teres aprendido primeiro estas ciências, que desembaraçam a alma das coisas sensíveis e a tornam apta para as inteligíveis, de modo a poder contemplar o que é belo e bom em si mesmo? Portanto, com esse novo filósofo pitagórico, Justino se frustra mais uma vez, porque ele diz que antes dele se iniciar na doutrina da filosofia ou da sabedoria, ele precisava entender e passar por uma formação através do trivium, a música, a astronomia e a geometria, que eram as principais ciências da época, onde seriam a base que o homem teria que primeiro se iniciar, passar e completá-las, para então, maduro, poder se iniciar na filosofia de fato. Mas a sede e a pressa de Justino não o permitem esperar, e ele logo o abandona também. E tendo elogiado sobremaneira aquelas ciências, esse filósofo pitagórico, insistindo na sua necessidade, despediu-me, pois tive de confessar que as ignorava. É escusado dizer que me entristeci bastante com esta nova desilusão, tanto mais que eu tivera a impressão de que ele sabia alguma coisa.
Mas refletindo sobre o tempo que teria de gastar naquelas disciplinas, não me senti disposto a tão longa demora. Cada vez mais perplexo, resolvi então procurar os platônicos, que também desfrutavam de grande fama. Ora, justamente naqueles dias chegara à nossa cidade um dos representantes mais doutos e eminentes desta escola. Pus-me a frequentá-lo com máxima assiduidade, fiz grandes progressos e apliquei-me diariamente a ele tanto quanto me era possível. Senti-me tomado de um grande entusiasmo pelo conhecimento das coisas incorporais, ou seja, eternas, permanentes. E a contemplação das ideias dava asas a meu espírito. Comecei logo a ter-me por sábio e tolo como era. Cuidei chegar sem demora à contemplação de Deus, pois este é o objetivo de toda a filosofia platônica. Então, Justino, na verdade, acha que pelo platonismo ele vai poder realizar plenamente as necessidades mais profundas da sua humanidade, e ao encontrar esse ancião santo que o convida a ser iniciado no plano da revelação cristã, Justino, então, é persuadido de que a fé cristã seria um acontecimento que o levaria à verdadeira teoria ou à verdadeira contemplação de Deus. Se a sabedoria se fez homem, assumiu o homem, e ao assumir o homem, ela se comunicou de forma tão visceral e tão direta ao homem, por que me fechar para isso? E ele se abre, então, Justino, para esse escandaloso ou espantoso acontecimento cristão. E ali ele se converte, ele passa por uma experiência de conversão ao cristianismo e entende que o cristianismo cumpre toda a esperança da verdadeira filosofia. E das mãos dos gregos, entende Justino, a filosofia passa para a mão dos cristãos. E ele reconhece que antes da encarnação do Verbo, do Logos, o Logos tinha preparado ao longo, vamos dizer assim, da história, alguns homens, algumas iniciativas filosóficas para amadurecerem e prepararem a história do pensamento para o seu acontecimento, para a sua encarnação. Justino vai entender isso como sendo as sementes do Logos. O Logos ele vai germinando, ele vai criando pequenos embriões, ele vai manifestando a sua verdade paulatinamente aos homens, até que chega à plenitude do tempo, como diz o apóstolo São Paulo, e ele, de fato, se encarna e assume completamente o destino da humanidade, que passa a ser recapitulada. O homem, ele precisa ser receptivo a esse acontecimento, porque se ele abre e recebe, ele será plasmado pelo Logos, pelo poder do Logos. Então, ele receberá a sabedoria e será assimilado pelo Cristo que se humanizou. Então, o Logos se faz homem para que o homem possa ter um acesso plenamente seguro na própria sabedoria. Então, para Justino, a filosofia anterior a Cristo eram apenas sementes do Logos. Com a manifestação de Cristo, ocorre a revelação total, a manifestação total do Logos. E Justino vai dizer que Cristo é a força inefável
do Pai, e não apenas um vaso da razão humana. Ele é força e vida transformativa. Ele é a própria sabedoria encarnada. Ele não é um vaso da razão humana, como foi Sócrates, por melhor que tenha sido a sua humanidade, como foi Platão, como foi Aristóteles, porque todos esses anteveram de uma forma ainda muito especular e imperfeita a verdade, ao passo que Cristo revela a verdade em plenitude e, ao se manifestar, ele transforma como uma grande tsunami o próprio curso da história. E começam a surgir personagens transformados pela presença do Logos, os apóstolos, as primeiras gerações de santos, e aí inicia-se o movimento da patrologia, da filosofia patrística dos primeiros pais, entre os quais está Justino. Justino se torna, então, um anunciador, um arauto do Evangelho em Roma, onde ele vai sofrer o seu martírio em 167. Ele ali pregava o Evangelho sem depor do manto filosófico, funda em Roma uma escola de filosofia cristã, e ele passa a ser objeto de inveja de um filósofo cínico chamado Crescêncio, ao fundar a sua escola. Crescêncio, que era daqueles filósofos que não são amantes, que não estão entre os amantes das virtudes. A virtude não é um plano filosófico, ou seja, é apenas uma especulação não virtuosa da realidade, ou seja, não havia essa integração do homem na filosofia cínica, era apenas uma especulação intelectual e uma retórica vazia. Crescêncio sente toda a consistência e a força espiritual de Justino, de um Justino agora plenamente realizado, porque agora convertido à sabedoria que veio a ele e que ele se dá conta disso. E ele começa a conspirar contra Justino. E Justino passa a ser, então, perseguido, né, pelo prefeito de Roma, cujo nome era Rústico, e ele vai ser condenado à morte pelo prefeito Rústico, sob o imperador estoico Marco Aurélio. Então, Justino foi um personagem absolutamente importante no início, ali, no começo da história da filosofia cristã. Ele é o primeiro a promover uma síntese entre fé e razão, entendendo que, após o advento cristão, surge o depósito da fé e a razão ela vai se esforçar por predicar, por compreender este acontecimento absolutamente transcendental e incompreensível. Então, ele está entre os primeiros grandes mestres filósofos do cristianismo, que começa a se desenvolver com força em alguns centros culturais, entre os quais veremos depois, né, outros personagens importantíssimos, um palco importantíssimo da germinação da filosofia cristã, dentro de um ambiente muito sincretista, foi a cidade de Alexandria, cujo próximo personagem será Clemente de Alexandria. E assim daremos seguimento aqui no Literacura a respeito do desenvolvimento da filosofia cristã, entendendo tudo o que ela traz para o homem em termos de compreensão final da existência do homem, do próprio valor antropológico do homem, um valor antropológico que se perdeu principalmente no movimento modernista, na filosofia moderna,
que alienou o homem da sua profundidade espiritual e deu uma visão de um homem bastante reduzida aos seus aspectos afetivos e pulsionais, e que vai forjar principalmente as escolas da psicologia moderna, uma antropologia cheia de fragmentações e amputações, e que produzem uma compreensão muito reduzida do que significa a existência humana, do que significa a felicidade humana, do que significa a finalidade da vida humana, que é a felicidade de um ser que só vai se consumar plenamente na participação da sabedoria divina. Ou seja, o projeto humano, para esses primeiros filósofos, nada mais era do que a deificação do homem operada por Cristo. Ou seja, Cristo veio para dar uma forma divina ao homem. E a sua missão foi essa, sua encarnação, sua paixão, em que ele abraça tudo aquilo que é o sofrimento do homem, tudo aquilo que o homem evita e foge, que lhe provoca angústia. Ele abraça a experiência da rejeição, do abandono, da tortura, do julgamento injusto, da morte cruel. Ou seja, ele é aquele que recapitula toda a tragédia do homem, a bebe inteira e leva o homem a renascer através da sua ressurreição. Então, através da filosofia cristã, veremos que o desdobramento da vida humana em direção à divindade, em que o homem agora é apto a participar da vida divina e se transforma psicologicamente nesse processo. Um homem vicioso se torna um homem virtuoso, um homem desordenado agora é capaz de ser ordenado, um homem desviado é capaz de ser retificado, e através dessa operação do Logos, essa operação encarnatória, essa assunção do homem, o homem agora tem um horizonte de possibilidades reais, de possibilidades verdadeiramente transformativas. Então, não se trata mais, a partir da filosofia cristã, do homem ir à busca da sabedoria pelo seu próprio esforço e labor psicológico e filosófico, mas agora se trata da sabedoria ter vindo ao homem, ter se encarnado e ter assumido a vida do homem inteiramente. E ali é o Logos total. A partir deste acontecimento extraordinário e central na história da humanidade, o homem vai se dando conta da sua vocação e do seu chamado para o alto, para a contemplação do ser de Deus, não pelo esforço do homem, mas pelos méritos da própria sabedoria que se encarna e assume o homem com todas as suas mazelas, alienações e tragédias. Eu convido a partilharem o vídeo, partilharem esses conteúdos, participarem, e até o próximo Literacura.